Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, galera. Ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos para mais um corte aqui do programa Jogo Aberto nessa quinta-feira. Logo mais tarde aí o Flamengo enfrentará aí o Bahia, um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Partida válida aí pelo Brasileirão às 20 horas da noite no estádio do Maracanã. Salvadão, hoje à noite contra o Bahia, briga ali pela liderança. Quem ganhar assume a liderança e o Flamengo vai com, vamos lá, Rossi no gol, Wesley na lateral direita para a alegria de Flávio Amêndola, Davi Luiz e Léo Pereira. Na esquerda temos ele, o Beijinho, a meiuca, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. Gosto muito desse moleque. Vamos para o ataque. Luiz Araújo, Cebolinha e... Ai, Pedro, Bigode. Que time é esse aí, Bigode? Ué, mas é o que dá pra ser. É o que dá pra ser, Cadê né? o povo, Bigode? O povo tá ou lesionado ou com seleção, aí não joga. Mas hoje vai ser... Eu espero, a minha expectativa é de um grande jogo no Mas acho Maracanã. que pode entrar o Bruno Henrique. Que voltou também. Voltou, vai recuperou. estar relacionado. Mas eu confesso, estarei hoje no Maracanã para ver Lohan Lucas. Que esse aqui? Esse aí é Igor Jesus machucado. Alan machucado e ele tá muito bem no meio. Ele tem jogado dinâmico, muito né? bem. E ele fez a base, né? Uma parte da base dele ele fez como volante. Então pra ele não é tanta Vai surpresa trabalhar assim. bastante hoje com aquele rapazinho lá, né? Vai, com o tal do Everton Ribeiro. Aquele lá do Bahia, né? Só que tem uma coisa interessante. Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador, 11 jogos, 11 derrotas. Mas também tem uma coisa interessante. Totói vai estar no Maracanã, verdade. arrasado. Será que ele vai comemorar o gol Claro do que Flamengo? vai. Acho que vai. Eu tenho certeza que Na vai, apresentação do Everton Ribeiro no Bahia, ele pega já o microfone gritou. uma vez, Flamengo. Aquilo foi maravilhoso, né? Pô, não, essas crianças, os filhos do Everton são demais. Os dois. E vai ter homenagem, vai ter bandeirão É. na torcida pro Everton Ribeiro. A diretoria até pensou em fazer uma homenagem ali em campo, mas é jogo que vale 3 pontos, Liderança. um adversário ali brigando por cima. A torcida vai fazer a homenagem que o clube já fez lá no fim do ano, né? Estarei lá, vou gritar o nome de Everton Ribeiro antes do jogo, depois eu não sei. Se ele fizer um gol... Não, aí não. E você prefere o Gerson por dentro ou aberto lá? De qualquer jeito. Esse Não, é o... para. Ué, é o Coringa, Tá pô. parecendo uma amiga minha que é apaixonada pelo Gerson. Fala, o Gerson pode jogar de qualquer coisa. É, mas talvez eu me encaixe nisso Lá também, de porque São eu Gonçalo, gosto muito dele. Claudiene, o nome dela. Claudiene Catarina. Claudiene é apaixonada. Claudiene fala assim, se o Gerson apareceu, eu passo até mal. Mas eu prefiro ele por fora. Prefiro ele Bola por dentro. Gerson por fora. Gerson por fora. Aí por dentro depois a gente vê algum outro atleta que tem um bom rendimento. Vamos fazer o seguinte. Tati Tavares, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigada. A casa é sua. Seja bem-vinda nas suas férias maravilhosas. Acho que esses equívocos que você citou, Fernanda, vão servir de aprendizado. Do Campeonato Brasileiro hoje. Você tá rindo? Eu não sei O porque eu tô Rubro-Negro rindo. encara o confronto direto com o Bahia no Maracanã e tem novidades entre os titulares. Cadê? Não sei porque Treino eu tô rindo. intenso no Ninho do Urubu, de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um confronto direto com o Bahia, hoje às 8 da noite no Maracanã. Sofrendo com tantos desfalques, o técnico Tite tem boas notícias para o jogo de hoje. Everton, Cebolinha e Ayrton Lucas treinaram normalmente e devem retornar ao time titular. Alan também está entre os relacionados e deve começar no banco. Além da promessa de casa cheia, a torcida rubro-negra prepara faixas em homenagem ao ídolo Everton Ribeiro, que vai reencontrar o time como adversário. Em caso de vitória, o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão em um de seus melhores momentos na temporada. Vene, já tem a provável escalação do Flamengo? Temos sim, o Tite esboçou na atividade de ontem. Então, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira e Davi Luiz formando a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o retorno do Ayrton Lucas, um retorno extremamente importante. Léo Ortiz sendo mantido como primeiro volante, mesmo com o retorno do Alan. Gerson, aí o Lohan sendo responsável pela armação das jogadas. Luiz Araújo aberto numa ponta, Cebolinha também voltando ao time, aberto na outra ponta, e o Pedro centralizado. Esse seria o time. Você havia me perguntado na última vez como é que eu escalaria. Eu escalaria o Léo Ortiz como primeiro Desse volante. jeito, né? Desse jeito, tendo em vista que o Alan está voltando de uma lesão grave muscular, está desde o dia 2 sem entrar em campo.
ou seja, totalmente sem ritmo, e o Flamengo vai enfrentar um time que é muito arrumado pelo técnico Rogério Ceni, um meio de campo extremamente bom, qualificado. Então o Léo Ortiz, como ele deu conta do recado nos 2 jogos que ele atuou improvisado como volante, sendo inclusive um dos melhores em campo com a camisa do Flamengo, eu mantenho o Léo Ortiz e caso dê algum problema no segundo tempo, eu coloco o Alan para ele ganhar ritmo de jogo, já pensando no Fla-Flu do final de semana. Ó, já já a gente vai falar do Fluminense. Agora presta atenção na Real Pax. Galera, tudo de bom para vocês? Muito obrigado. Ao lado dele ali o Maracanãzinho, todo o complexo esportivo. Pois é, hoje à noite isso aí vai ferver, hein? Porque teremos um jogaço do Campeonato Brasileiro. Às 8 horas, Flamengo e Bahia vão jogar pela 10ª rodada do Brasileirão. E com o empate entre Botafogo e Atlético Paranaense 1-1, Flamengo e Bahia vão disputar a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Quem vencer esse jogo será o novo líder do Brasileirão. O campeonato está emocionante porque o Botafogo nesse momento é líder com 20 pontos, mas o Flamengo é o segundo com 18, o Bahia é o terceiro com 18 e o Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos. E no Maracanã hoje nós teremos o reencontro de Everton Ribeiro com a nação rubro-negra, com o Maraca, com o Flamengo. Não há como negar que eles viveram uma linda história, muito vitoriosa. Everton Ribeiro está na história do clube. Fez parte de uma geração brilhante que sempre será lembrada. Participou em momentos realmente muito importantes. Mas agora está do outro lado. Tem muito torcedor do Flamengo que gostaria que ele ainda estivesse no rubro-negro. Mas não chegaram a um acordo. Ele recebeu uma ótima proposta do Grupo City e foi para lá. E se você analisar individualmente, Everton Ribeiro está indo bem. Ele é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano, não chegou à final da Copa do Nordeste, foram resultados ruins, mas no Brasileirão, o time do Rogério Ceni vem muito bem. E o Everton Ribeiro, com a sua qualidade técnica, tem sido uma arma fundamental. E hoje o Flamengo, que o conhece tão bem, e o Tite então nem se fala, porque o levou para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, vai tentar neutralizar esse jogador. Será que teremos a lei do ex, tão famosa, sempre aplicada? Ou o malvadão do Adenor vai pegar mais um? Detalhe importante desse jogo, hein? Os dois vêm muito bem. O Bahia não perde há 11 jogos e o Flamengo não perde há 7. O Flamengo está superando muitas ausências por causa de convocações, lesões, mas hoje terá boas notícias. Veja aí a prévia do GE, o Globo.com, que eu vou compartilhar com você agora nesse vídeo para a gente trazer aqui as prováveis escalações e as informações do jogo. É isso, aqui está a prévia do GE, dizendo que o Flamengo vive o seu melhor momento na temporada, mesmo com muitos desfalques entre convocados e lesionados. Entre convocados e lesionados, melhor dizendo, o time do Tite engatou uma sequência positiva e ostenta aí uma invencibilidade de 7 partidas com 6 vitórias e um empate no último domingo. Com o empate entre Atlético Paranaense e Botafogo no Engenhão, o rubro-negro depende apenas de si para retornar à liderança nessa rodada. Para isso, tem que vencer o Bahia. E o Bahia não perde há 11 jogos, hein? São 8 partidas de invencibilidade, a maior sequência entre todas as equipes antes do início da 10ª rodada. A boa campanha, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, eleva a confiança do tricolor, que figura no G4 e está colado nos líderes. Vamos aqui, ó, o time do Tite, provável, deve ter Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que está de volta, essa é uma notícia importante, Léo Ortiz, mantido como volante, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, que hoje é titular absolutíssimo da equipe do Tite e também está voltando. O Alan também retorna
mas vai ficar no banco de reservas. O Léo Ortiz está ganhando espaço e o Flamengo hoje estará mais encorpado em relação aos jogos contra Grêmio e Atlético Paranaense. Veja aqui, ó, quem está fora: Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela, Pulgar, todos convocados, Igor Jesus, Fabrício Bruno, suspenso pelo 3º cartão amarelo. São muitos desfalques. Já o Bahia, do técnico Rogério Ceni, vai ganhar o retorno do Depena, o meia. Ele tem entrado sempre bem nos jogos, e o zagueiro Canu também zerou os cartões após cumprir suspensão. Então o time vem com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Everaldo e Tassiano. Quem está fora? Azevedo em recuperação de lesão e o Santiago Arias com a seleção da Colômbia. O Bahia tem bem menos desfalques. A arbitragem será do Braulio da Silva Machado e o VAR com o Rafael Trace. Perfeitamente. Tem tudo para ser um jogaço no Maracanã, então vale a pena conferir Flamengo e Bahia. Na minha opinião, o Flamengo é o favorito, joga em casa, tem um time melhor, está num momento de união, confiante, e embora o Bahia também seja uma boa equipe, tenha o Everton Ribeiro, tenha bons jogadores e vai ser um jogo duro, eu acho que vai dar Flamengo. É o meu palpite. E o seu, hein? Deixa aí o seu comentário e venha com a gente. Gostei do título. Não existe jogo fácil, sem provocações. Ô, Sérgio, sem humor não há graça, não há saída, né? O título não diz nada além de que é fato. O Rogério Ceni é freguês do Flamengo. Acabei de mostrar aqui. 11 jogos como técnico contra o Flamengo, 11 derrotas. Pô, se isso não é freguês, o que é freguês? O que não quer dizer que ele não possa ganhar amanhã. De repente até pode. Mas o retrospecto é todo do Flamengo. Danilo Almeida. Boa noite, RMP. Esse jogo de amanhã não vai ser fácil ou não. Acho que é a primeira vez que o Rogério pode surpreender o Flamengo como técnico rival. Mas o Mengão vai entrar concentrado para ganhar. É obrigação. É obrigação entrar muito concentrado, entrar muito ligado, entrar como jogou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, entrar como jogou contra o Vasco. O Flamengo tem que tornar esse padrão de jogo, sabe? De lutar por todas as bolas, de marcar em cima, de pressionar o adversário. Ele tem que tornar isso aí o default, como a gente chama hoje em dia. Ou seja, o padrão dele. O padrão dele, isso aí tem que ser sempre. Não pode ser uma partida e depois 2 ruins. Não. O Flamengo tem que, com o elenco que ele tem, apesar dos desfalques, ele tem condição de jogar assim contra todo mundo. E se ele jogar assim contra todo mundo e não tiver mais desfalques, ele pode até entregar para a cavalaria, como eu gosto de chamar, a turma que chega depois da Copa América, pode entregar o Flamengo numa excelente posição, talvez até na liderança. Por que não? MP, será que o CAP... Rapaz, eu queria ser uma mosquinha aonde o Cuca estivesse. Eu não sei se o Cuca estava no G1 ou se ele estava no hotel. Que ele estava ligando para os assessores dele, era claro. A gente viu um dos assessores no celular, desesperadamente, antes de fazer uma substituição. Mas eu fico imaginando o desespero do Cuca. O desespero. Gente, vou mostrar de novo a classificação e vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Imagina as contas que o Cuca está fazendo. As contas que o Cuca está fazendo são as seguintes. Estão vendo aí a tabela já? Olha só. Se o Atlético não tivesse levado esses 2 gols aos 53 minutos, o Atlético tinha, hoje em dia, 22 pontos. 22 pontos contra 19 do Botafogo e 17 do Flamengo. Olha a situação em que o Atlético Paranaense estaria se não tivesse levado os 2 gols aos 53 minutos. Mais 4 pontos por 2 vitórias. Então, ia a 22. O Botafogo cairia para 19 e o Flamengo para 17. 22 contra 19 e 17. Olha que situação espetacular estaria o Atlético Paranaense, gente. O Cuca deve estar desesperado, cara. O Cuca deve estar absolutamente mortificado, furibundo. E, olha, só não foi expulso de novo porque não estava no campo. Porque, senão, com certeza, ele vai ser expulso.
Claro, não tem a menor dúvida que o Atlético Paranaense amanhã vai falar de novo do tempo de arbitragem, tempo de acréscimo. Tenho certeza que isso aí vai ser pauta de twitters do clube e de entrevistas do Cuca e por aí vai. Olha o Trajano de novo. Foguinho, Atlético terminou empatado 1-1. Bom demais esse resultado pro Mengão. Muito bom. Tem realmente muito bom. Excelente resultado. Para variar, o Atlético tomou outro gol de cabeça no último lance. Cara, parece até brincadeira, né? Parece até brincadeira. Boa noite, Renato. Diz aqui o vovô da nação. Não precisa tirar o chinelinho. Ninguém... Quem disse que eu estou tirando o chinelinho? Boa noite, RVP. Você acredita na que a gente tem é que ele vai até para o banco. Ele estava passando mal, né? Havia dúvida até se ele poderia ir para o banco. Porque ele passou muito mal antes e durante o jogo. Teve que ser substituído. Está com algum tipo de... Como é que chama? De virose. No dia seguinte ao jogo também não treinou, estava mal, mas parece que agora melhorou, deu uma aliviada, então ele vai para o banco. Mas a volta do Cebolinha é muito importante, porque o Cebolinha é um jogador que dá outra dinâmica ao Flamengo. E amanhã é um jogo que o Flamengo vai jogar com o Bahia todo trancado lá atrás. Não se iludam. O Bahia vai sair para jogar? Também vai, mas vai priorizar principalmente não tomar gol. O que vai acontecer? Jogo em espaço pequeno. Jogo em espaço pequeno é melhor para o Cebolinha do que para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ainda mal, ele consegue, às vezes, sobressair em bola longa. Agora, ele, do jeito que ele está, pegar a bola para sair driblando no meio de 2, 3, ele não está acertando nada. Então, a volta do Cebolinha é boa. Acho que o time de amanhã é bom, principalmente se o Luiz Araújo não ficar tarrachado na ponta direita. No jogo contra o Grêmio, ele entrou solto e jogou uma barbaridade. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele já jogou mais preso à direita e não rendeu tanto. Eu espero que amanhã o Tite dê liberdade a ele para jogar quase como quarto homem de meio campo, na função que até então era do Gerson, para que o Flamengo tenha um 4-4-2, que eu acho que funciona muito melhor do que um 4-3-3. Se jogar com os dois muito abertos e um 4-3-3, o Bahia pode tomar conta do meio campo. É uma coisa que o Tite tem que tomar cuidado. Júlia Manso, boa noite, RVP. Saudações rubro-negras para você também. Você costuma ir nos jogos quando está no Rio? Não, Júlia, não vou mais. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer as lives logo depois do jogo. Eu prefiro ver na televisão, eu vejo muito melhor do que se estivesse no campo. No campo você tem toda a emoção, você tem uma visão mais ampla, tática, ok? Mas você não tem os replays, você não tem as jogadas que você realmente consegue pegar o espírito dos jogadores, né? Então, eu prefiro ver na televisão. E depois, embora, por exemplo, o Ilan, às vezes, vai e faz no Maracanã. Eu acho muito ruim.